o tema desta conferência de imprensa, como é do vosso conhecimento, é uma apreciação geral, nesta altura, sobre aquilo que é a proposta de orçamento retificativo que o Governo do PSD apresentou na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, e, portanto, que, obviamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve acesso. Para começar, apraz-nos dizer que o PS Madeira perdeu definitivamente a esperança que o Governo tivesse, e era essa uma esperança convicta, tivesse sensibilidade e competência para apresentar um orçamento adequado aos tempos que vivemos, adequado aos tempos de reconstrução, como é do conhecimento público. Aliás, essa é uma das razões fundamentais para a apresentação do orçamento retificativo, mas também adequado à situação de crise interna que afeta muitos pobres, são mais de 50 mil, que afeta uma classe média, que afeta funcionários públicos e que afeta pequenas e médias empresas da Região Autónoma da Madeira. Ora, o que nos chegou às mãos é, do nosso ponto de vista, o pior dos serviços mínimos da governação. E diria até que isto é passar a si próprio, ao Governo do PSD, um certificado de mau governo, de insensatez e até de, permitam uma expressão, de pandemónio da administração pública. Reparem que a receita apresentada neste orçamento retificativo não aumenta apenas pelo efeito da lei de meios, porque, como sabem, um dos aspectos é a lei de meios iria proporcionar o aumento da receita e, portanto, é fundamental fazer um orçamento retificativo. Mas não é só isso que nós constatamos. Nós constatamos que há um aumento da receita através do contributo dos madeirenses, que já estão penalizados, como todos nós sabemos, pagando mais impostos, mais combustíveis, mais taxas sobre os lucros e, portanto, somos nós outra vez a ter que pagar aquilo que tem sido a insensatez governativa deste Governo do PSD. E, portanto, nós gostaríamos que esta situação, a existir tal como está, fosse pelo menos compensada com medidas claras de contenção na administração pública. Ou seja, nós não percebemos como é que o Governo enche o peito para massacrar e dar mais uma machadada nas condições de vida das pessoas, dos madeirenses, dos seus cidadãos. Mas não faz a mesma coisa para limitar a despesa corrente, para suspender transferências correntes para empresas públicas que estão falidas, para suspender o endividamento direto e indireto das ditas empresas, fazer medidas, aplicar medidas, por exemplo, de controle orçamental, como seja a suspensão de certos projetos, designadamente projetos de caráter desportivo. Ninguém entende que se continue sem mudar uma única vírgula face à situação em que estamos, nomeadamente nestes projetos de caráter desportivo que são, do nosso ponto de vista, irracionais, e outros que continuam a ter um pêndulo irracional, pelo menos do ponto de vista da sua prioridade. E, portanto, nada disto está consagrado, como deveria, do nosso ponto de vista, no orçamento retificativo. E, portanto, sem este esforço de gestão rigorosa do lado da administração pública, torna-se difícil retomar um aspecto fundamental que é a credibilidade da Madeira nos mercados financeiros. E eu lembro que a Madeira hoje já não pode, e o Governo Regional já não pode utilizar um dos instrumentos fundamentais que tinha, digamos assim, sido uma tábua de salvação para muitas empresas que fornecem ao Governo, que é o factoring. O factoring está proibido ao Governo Regional. Ora, com este orçamento retificativo que demonstra que o Governo não está preparado para ter medidas de contenção do seu lado e não apenas aumentar as receitas do lado dos cidadãos, das empresas da Madeira, ora, dificilmente nós teremos esse problema resolvido. E não tendo esse problema resolvido, vamos continuar a ter um problema de empresas que têm problemas sérios e que, obviamente, são obrigadas a não manter o trabalho, a despedir e aumentar, obviamente, o desemprego. E, portanto, isto é um aspecto muito importante. Por outro lado, há um aspecto fundamental neste orçamento retificativo. Como disse no início, ele vem resolver um aspecto que tem a ver com a lei de meios. E, portanto, vem integrar, e tinha que ser assim, nós próprios pedimos isso, vem integrar um conjunto de alterações do ponto de vista da despesa que vem salvaguardar a reconstrução. Ora, o grande problema disto é que nós estávamos à espera que este orçamento retificativo viesse acompanhado de um outro documento fundamental para nós, que é um plano de reconstrução. Nós não percebemos, e julgo que ninguém percebe, qual é a estratégia de reconstrução da Região Autónoma da Madeira depois do 20 de fevereiro. Nós temos dinheiro, e esse dinheiro existe porque o PS empenhou-se e demonstrou que nos momentos difíceis está com os madeirenses. Foi essa a razão que levou que o dinheiro existisse. Mas agora nós temos um problema significativo, é que nós não sabemos como é que esse dinheiro vai ser aplicado. Nós não temos um plano de reconstrução, não sabemos quais são as prioridades,
não sabemos quais são os objetivos, não sabemos quais são os estudos de viabilidade técnica que garantam que não vai acontecer o mesmo problema ou que vai acontecer pior. E, convenhamos, nós temos assistido a este espetáculo, algo miserável, do Sr. Vice-Presidente em mangas de camisa, a dar instruções sobre como se deve aumentar ou alargar uma ribeira. Por muita confiança que nós tenhamos no Sr. Vice-Presidente, convenhamos que nós não revemos no Sr. Vice-Presidente nenhumas capacidades. E, obviamente, são capacidades do ponto de vista da sua formação, que eu saiba, não tem nem formação em engenharia, nem arquitetura, nem ordenamento, para poder estar a dar instruções de como é que deve ser a reconstrução. Nós não confiamos neste senhor para que isso seja dado de mão beijada nas mãos deste senhor para fazer este tipo de coisas. E, portanto, este orçamento retificativo é também, em si próprio, um problema, porque não percebemos como é que este dinheiro vai ser utilizado e está um conjunto arbitrário de despesas que estão configuradas neste orçamento, mas nós não percebemos como é que isto vão ser salvaguardados os aspectos essenciais, porque todos nós temos consciência de uma coisa: o que aconteceu a 20 de fevereiro pode voltar a acontecer, a não ser que a reconstrução seja feita com cabeça, tronco e membros, não em cima do joelho e com estudos sérios e credíveis e rigorosos. Isso não está a acontecer. E este orçamento retificativo reflete isso mesmo. Portanto, em síntese, o PS Madeira tem vindo a avisar da necessidade de uma proposta que responda às alterações orçamentais da Lei de Meios, mas também que dê o contributo no sentido certo para garantir que os madeirenses possam viver com condições iguais aos portugueses do continente e dos Açores. Ora, esse contributo passava, como já disse, por um conjunto de medidas que, de alguma forma, garantisse que não só estavam salvaguardadas as questões da Lei de Meios, mas também a austeridade que está em cima dos madeirenses fosse minimizada com medidas complementares. Nada disto tem no orçamento retificativo. E, portanto, o PSD introduziu neste orçamento todas as propostas que afetam as famílias, a classe média, e não mexeu numa única medida que afete o aumento das despesas, que afete o aumento de despesas de uma administração pública que é despesista, sobretudo com o setor público empresarial que mantém todos os privilégios e todas as iniciativas de investimento, mesmo, permitam uma expressão, as mais deslocadas, como se não estivéssemos no meio de uma hecatombe social. Ou seja, está tudo a desmoronar à volta do governo do PSD, a todos os níveis, na saúde, na economia, no aspecto social, e o Governo Regional não muda uma vírgula daquilo que são os investimentos, não suspende uma única transferência para empresas públicas que estão falidas, não faz diminuições do ponto de vista de controle orçamental na administração pública e, portanto, isto é, de facto, mau demais para ser verdade. E, portanto, neste contexto, o que nós podemos dizer é que o Governo Regional diz mostrar uma solidariedade com a República, mas acaba, do nosso ponto de vista, por revelar um desprezo atroz pelos madeirenses. E isto não é aceitável. Por isso o PS Madeira não se vai limitar, como podem imaginar, a apontar os erros, as deficiências e as omissões desta proposta, que são muitos, como podem imaginar, por aquilo que acabei de dizer. O PS Madeira vai apresentar propostas concretas, mas nesse sentido já desafiamos o PSD a aprová-las. Mas já agora, para que fique claro também e para esclarecermos aqui algumas coisas, vamos também pedir ao PCP, Partido Comunista Português na Madeira, e aos outros partidos, que, enfim, à pala de um oportunismo miserável, têm criticado o PS Madeira e por um orçamento que nós não entendemos qual é o nosso contributo, nós não fazemos parte do Governo Regional da Madeira, mas não apresentam uma única medida, uma única proposta para contrariar este orçamento que é francamente mau, este orçamento retificativo que é francamente mau para os madeirenses. Ou seja, nós não vamos admitir ser colocados no mesmo saco do PSD, porque não temos responsabilidades do ponto de vista do orçamento retificativo, por partidos como o PCP e outros, que pura e simplesmente limitam-se a lavar as suas mãos e dizem que não aprovam o orçamento retificativo. Não, nós queremos é saber quais são as propostas que o PCP e outros partidos têm para o orçamento retificativo. Isto em primeiro lugar. E em segundo lugar, queremos saber se o PSD está ou não disponível para aprovar propostas que melhorem este orçamento retificativo. Porque é isso que nós vamos fazer. E, portanto, em conclusão, o que nós podemos dizer sobre esta matéria é que o PCP e o PSD Madeira são farinha do mesmo saco. Porque estão sistematicamente preocupados com o PS Madeira. E estão, quase sempre, a se marimbar, permitem-me a expressão, com os madeirenses. Porque é isso que o PCP demonstra. O PCP só demonstra que não está, obviamente, pouco importado com os madeirenses se tiver uma proposta concreta para apresentar em sede de orçamento retificativo.